Bem-vindos. Bom, hoje vamos falar sobre sistemas digitais. O que são sistemas digitais? Bom, todo sistema de informações, de processamento de informações, sistema de transmissão, sistema de recepção, de alguma forma, que utilize, algum valor, considerado digital, pode ser considerado um sistema digital. Os sistemas digitais, de modo geral, eles vão sempre estar associados aos valores digitais, ou também conhecido como os valores discretos, os famosos zeros e 1. Bom, todo sistema digital vai possuir sua regra específica, eles utilizam a lógica chamada lógica booleana, possuem diversas vantagens sobre os sistemas analógicos. Vamos ver algumas, por exemplo. Bom, um sistema digital é altamente confiável, dada a sua capacidade de criptografia, de compactação, por exemplo. É muito mais imune a ruído elétrico, ou seja, um sinal elétrico do tipo analógico ele pode sofrer muito mais interferência do que um sinal digital. Um sistema digital ele tem facilmente o seu sinal transmitido a longas distâncias. O sinal analógico ele sofre mais com a transmissão à distância do que um sistema digital, por exemplo. O sistema digital ele tem fácil processamento de dados, dado a grande evolução que nós temos hoje das memórias, processadores, de modo geral. Bom, também são sistemas que possuem facilidade e precisão na leitura de dados. Os sistemas hoje são muito casados para não só o envio, mas como também a recepção dos sinais digitais. Outras vantagens dos sistemas digitais. Interfaceamento, então hoje nós podemos dizer que um sistema digital ele é facilmente interfaceado. A gente consegue conectar tanto elementos de entrada quanto elementos de saída facilmente aos sistemas digitais. Dos anos 70, 80, isso era um pouco mais restrito, mas atualmente, nos anos 2000 em diante, nós podemos dizer que existe uma grande facilidade do interfaceamento com os sistemas digitais. Bom, um sistema digital é multitarefa, ou seja, você consegue executar várias funções ao mesmo tempo. Possuem alta capacidade de processamento, essa é uma grande evolução desde a eletrônica dos anos 50, 60, do século passado até dos anos 2000. Possui, devido à sua grande evolução, à sua grande produção em massa, hoje um sistema digital apresenta um baixíssimo custo. Houve um avanço também considerável com relação às velocidades. Nós temos altíssimas velocidades no processamento de dados através de sistemas digitais. Bom, de modo geral, o sistema digital então ele vai trabalhar com um sistema diferente do ser humano. O ser humano ele trabalha com o sistema numérico decimal. As máquinas, os sistemas digitais, eles vão estar associados aos sistemas binários, simplesmente zeros e uns. Por vezes também iremos representar essas quantidades binárias através do sistema derivado, que é o sistema hexadecimal. Bom, eletronicamente, o que significa um sistema binário? Nós podemos entender, por exemplo, com ligado ou desligado, nível alto ou nível baixo, alimentado ou em zero, positivo ou negativo, e N outras circunstâncias. Sempre iremos trabalhar com algum tipo de dualidade. É isso que vai estar relacionado com o sistema digital, é isso que estará relacionado com o sistema binário. Existem diversas áreas que podem ser estudadas aí em sistemas digitais. De modo bem resumido aqui, nós teríamos a área de sistemas de numeração, teríamos a área de estudo das portas lógicas e teríamos aí também a área de sistemas combinacionais, a área de sistemas sequenciais, a área de memórias, a área de microprocessadores e a área de conversores analógico-digital e digital-analógico. Bom, hoje vamos falar sobre portas lógicas. Podemos considerar aí basicamente três operações lógicas primárias: a inversão, o produto lógico e a soma lógica. A inversão ela será executada por uma porta lógica chamada NOT. O produto lógico será executado por uma porta lógica chamada AND. E a soma lógica será executada por uma porta lógica chamada OR. A primeira porta então que nós vamos ver é a porta NOT.
Bom, a porta NOT ela é considerada aí, né, também a inversora, né? Então o inversor ou circuito NOT ele realiza a operação denominada inversão ou complementação, né? Quem já estudou sistemas numéricos, sistema de numeração binário, né, entende bem o que é a função de complementação. Então o inversor ele troca um nível lógico para o nível lógico oposto. Por exemplo, em termos de bit, ele troca 1 por 0 e 0 por 1. Bom, toda porta lógica, né, ela terá uma representação, né, através de um símbolo. Por exemplo, aqui nós temos a representação tradicional para a porta inversora, para a porta NOT. Teremos também uma equação característica, né? Essa equação característica ela é única para cada uma das portas lógicas que nós estudaremos. Então, para a porta NOT, a equação característica é x igual a A barra. É assim que a gente lê esta equação, x igual a A barra, ou A invertido. E toda porta lógica também tem associada a ela uma tabela chamada tabela verdade, em que nós relacionamos a entrada, aqui denominada pela letra A, e a saída, denominada pela letra X. Observe, quando A igual a 0, X igual a 1. Quando A igual a 1, X igual a 0. Isso caracteriza a porta inversora. Podemos encontrar também, né, para a porta NOT, assim como todas as outras portas lógicas, na verdade, símbolos alternativos, né? No caso da porta NOT, né, nós podemos encontrar, né, o triângulo com a bolinha, né, na parte da saída ou na parte da entrada. Nós obteremos o mesmo resultado lógico a ser executado. E também existe uma representação, né, com o quadrado, né, o retângulo, né, em que haverá sempre uma identificação numérica na parte interna e alguma simbologia externa. Essa representação ela é pouco utilizada. Esta representação aqui, principalmente, né, é a mais utilizada. Bom, podemos definir frases, né, que vão nos ajudar a memorizar a tabela verdade, né, os resultados lógicos de cada uma das portas lógicas. Por exemplo, para a porta NOT, quando a entrada da porta NOT for nível baixo, 0, a saída será nível alto, 1. Ou, quando, né, a entrada da porta NOT for nível alto, a saída será nível baixo, 0. Então sempre haverá a inversão através da porta NOT. Vamos ver agora, né, a segunda porta primária, né, que é a porta AND. Uma porta AND também, né, é uma das portas básicas de sistemas digitais. Em português é a porta E, pode ter duas ou mais entradas, né, diferente da porta NOT, que só tem uma única entrada. E a porta AND ela realiza a operação chamada de multiplicação lógica. Bom, a porta AND, assim como a porta NOT, também tem um símbolo representativo. Vemos aqui uma porta AND de duas entradas. Então nós temos A e B como entradas e X como saída. A porta AND também possui uma característica, né, uma equação, né, que a represente, né, que no caso é X igual a A AND B. O pontinho é o mesmo pontinho, a mesma ideia do produto utilizado em sistemas decimais. E associada à porta AND, que é a porta E, né, nós temos também uma tabela verdade. Bom, a tabela verdade da porta AND, então neste caso para apenas duas entradas e uma saída, né, nós temos que se 0, 0 na entrada, dá 0 na saída. 0, 1 na entrada, dá 0 na saída. 1 e 0 na entrada, dá 0 na saída, e se e somente se ambas entradas estiverem com 1, é que nós teremos 1 na saída. Bom, temos também a representação alternativa para a porta AND, né, no caso aqui, né, a entrada A e B, na representação retangular, né, tem o símbolo, né, do E, né, e a saída X. Então nós temos a representação tradicional, né, e temos também a representação retangular. Bom, assim como definimos frase, né, para a porta NOT, temos também frases, né, que irão identificar a nossa porta AND. Então, para uma porta AND de duas entradas, a saída será nível alto se e somente se as duas entradas forem nível alto. Esta é uma frase, né, característica para a definição da porta AND. Uma outra frase, né, identificando agora o nível baixo, é que para uma porta AND de duas entradas, a saída será nível
baixo sempre que houver algum nível baixo na entrada. Então basta 0 na entrada para ter 0 na saída. Esta é uma outra forma de se analisar uma porta end. Bom, vamos aqui, né, ver então, por exemplo, as 4 combinações. 0 e 0 na entrada, 0 na saída. 0, 1 na entrada, 0 na saída. 1 e 0 na entrada, 0 na saída. 1 e 1 na entrada, 1 na saída. Então, a única forma da porta end ter nível alto na saída é se e somente se suas entradas estiverem em nível alto. Bom, por fim, né, das nossas portas lógicas primárias, vamos analisar aqui a porta OR. Bom, a porta OR também, né, é outra porta básica aí dos sistemas digitais. Em português é conhecido como porta OU. Pode ter 2 ou mais entradas, assim como a porta AND também. E ela realiza o que nós chamamos aí de adição lógica. Bom, da mesma forma, temos um símbolo representativo. Observe a diferença. A porta AND, essa parte aqui era toda reta. Aqui nós temos para a porta OR, uma parte curva. Tá? Bom, da mesma forma, denominamos aqui as entradas como A e B, e a saída como X. Assim como as outras portas, a porta OR também tem a sua equação característica. Nesse caso, X é igual a A ou B. O mais aqui tem a função, o nome da porta lógica OR. Então é a função OU. Então a gente lê essa equação como X igual a ou B. E temos também uma tabela verdade associada a essa porta lógica OR. Temos aqui as entradas A e B e a saída X. Vamos observar os resultados lógicos para essa operação da porta lógica OR. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. E 1 ou 1 dá 1. Se observarmos, sempre que tivermos 1 na entrada, teremos 1 na saída. E somente quando as entradas estiverem todas em 0 é que teremos 0 na saída. Bom, temos também símbolo alternativo. Utilizando esse é o símbolo principal, o símbolo característico mais encontrado, e o formato retangular tem o sinal do maior igual dentro da representação do retângulo, indicando que essa operação é uma operação do tipo porta lógica OR. Bom, definiremos também frases então para a porta lógica OR. Para uma porta OR de 2 entradas, a saída será nível alto desde que pelo menos uma entrada seja nível alto. Em outras palavras, basta 1 na entrada para ter 1 na saída. Basta 1 na entrada para termos 1 na saída. Uma outra forma é você analisar dizendo que a saída da porta lógica OR será nível baixo se e somente se as 2 entradas forem nível baixo. Então só teremos 0 na saída da porta OR se todas as entradas também forem 0. Bom, vemos aqui a representação, 4 combinação da porta lógica OR. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 1 e 1 dá 1, ou seja, onde teve 1 na entrada, teve 1 na saída. E isto está exatamente igual à tabela verdade, a tabela que representa essa função lógica da porta lógica OR. Bom, cabe aqui uma observação, que eu já falei em algum outro momento, que nós veremos 8 portas lógicas. Esse primeiro momento já foi apresentado a porta NOT, a porta AND e a porta OR. Alguns autores, alguns professores, livros de modo geral, consideram uma 8ª porta lógica. Hoje, nesse vídeo, a 4ª porta lógica que eu irei apresentar, chamada de buffer. O buffer ele lembra a simbologia da porta NOT, só que com uma diferença muito grande. Bom, na questão da simbologia, não tem a bolinha nem na entrada nem na saída, então é apenas o triângulo fazendo a representação. Não existe a barra na equação característica. E observe o resultado na sua tabela verdade. Se a entrada está com 0, a saída está com 0. Se a entrada está com 1, a saída está com 1. Ou seja, a inversora, a NOT, ela fazia
a função de complementação. Se chegasse 0, saía 1. Se chegasse 1, saía 0. O buffer não. Aquilo que chega é exatamente aquilo que sai. Bom, mas então para que criar uma porta lógica que o resultado da saída é exatamente igual ao da entrada? Bom, os buffers, né, são portas lógicas que possuem, na verdade, alta capacidade de corrente de saída. Então eles são geralmente utilizados como elemento de interface, né, de algum circuito lógico. Né? Por exemplo, né, no acionamento de LEDs, nós podemos utilizar buffers. Né? No acionamento de relés de estado sólido, nós podemos utilizar buffer. No acionamento de relés eletromecânicos, podemos utilizar buffer. E outras cargas que demandarem alguma corrente maior, né, também será interessante o uso do buffer, interfaceando o circuito lógico e a carga a ser acionada. O buffer é um cara do meio de campo. Né? Bom, sobre a introdução aí aos sistemas digitais, né, e as portas lógicas primárias, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.